Olá, sou André Ricardo, consultor da Dinsmo Compass. É um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando minha experiência uma vez. E eu acho que realmente é um tema bastante importante por conta do momento que a gente está vivendo, mas independente desse momento, já é uma questão que vem ganhando destaque, né, no mercado. A gente já percebe que temos aí um momento de muita turbulência, né, e é uma das competências principais para se conseguir vencer os desafios desses, até mesmo que seja uma crise um pouquinho mais amena, mas a gente entra num processo de mudança brusca em que a gente tem uma relação negativa com ela, a gente tem um conjunto de reações emocionais que vão trazendo consequências diversas. A primeira questão, a primeira reação que nós temos quando a gente se depara diante de uma crise é o estado de imobilização. E se a gente parar para fazer um resgate até de uma forma mais atual, a gente já estava acompanhando o que essa crise já acontecia em outros países, principalmente na China, e de qualquer forma a gente ainda assim ficou naquela questão da imobilização, meio chocado e entrando num processo de negação. É muito comum que talvez a gente consiga resgatar aí, como que a gente assim, não, talvez não chegue aqui, eu acho que não vai acontecer conosco. Esse é o mecanismo mental que nós possuímos, exatamente para que a gente possa, para que a gente, de forma que a gente negue aquilo que está diante de nós. Então, primeiro o estado de choque, depois a gente entra num processo de negação, e em seguida é muito comum que a gente entre num processo mais de raiva. A raiva é aquela revolta que você tem por alguma questão. Como assim eu vou agora trabalhar em casa? Ou como assim agora eu vou ficar distante? Que recursos que eu vou ter? Então, é aquele momento de turbulência. A gente pode observar por essa linha que sinaliza aqui um crescimento, que a gente está tratando, está sendo apontada aqui a energia nossa. Então, a nossa energia nesse momento, ela está em pico. Então, um nível altíssimo de estresse por conta dessas reações a raiva ela tem um impulsionamento muito forte, que a gente vai ver também que ela tem um ponto aí, um lado favorável para isso tudo. A gente vai para um segundo momento, que é o da barganha. E é muito comum que, quando a gente baixa um pouquinho essa adrenalina, a gente comece a racionalizar em parte e a gente tente algumas estratégias de barganha, de negociação, ou mesmo que seja algo conosco mesmo, né? Que a gente comece a buscar algumas pequenas saídas, imaginando que vão se resolver ou vão se modificar esse cenário. Quando se percebe que a mudança ela é efetiva, que a crise ela persiste, que não é algo tão pequeno quanto a gente imaginou, e a gente não conseguiu, por exemplo, fazer estratégias de contingência, né, o que seriam as barganhas, a gente parte para um momento de depressão. Essa depressão, ela nada se compara à depressão enquanto, né, doença, mas é o estado depressivo, que é um estado de inércia. E a gente consegue observar pelo próprio gráfico o quanto que essa energia também cai. E aqui também é um momento bastante perigoso. A gente está falando agora dos extremos. Raiva, energia muito alta, e depressão com uma energia muito baixa. Tomadas de decisão nesses períodos, nesses momentos, são extremamente perigosos, né? No momento de depressão, da inércia, pouco se consegue ter racionalização, encontrar saídas. Só que o nosso organismo, né, saudável, ele começa a buscar algumas estratégias, e a gente vai ver como é que isso funciona de uma maneira um pouco mais específica. A gente começa a encontrar algumas possibilidades, ou buscar, melhor dizendo, algumas possibilidades para saídas, para testar. Então, vem aquelas perguntas, por que não? Será que, né? Aliás, para que a gente possa provocar essas mudanças, o questionamento é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga abrir espaço para essa testagem, para a ressignificação. E a gente vai ver o que é a ressignificação, mas de uma certa forma, já antecipando um pouco esse conceito, a ressignificação é exatamente a gente entender aquele cenário, aquela situação por um outro ponto de vista, buscar uma outra forma de pensar a respeito de um mesmo tema. Partindo desse passo, a gente vai para a última etapa, que é a aceitação, que é a estabilização. Então, já tendo feito teste e avançando e sendo aprovado, né, a gente tendo validado isso, a gente parte para uma aceitação e volta a um período de estabilidade, mesmo que essa estabilidade ainda tenha um tempo razoável. Bom,
A grande questão, quando a gente fala de inteligência emocional e aproveitando todo esse conceito, a gente percebe que pessoas que possuem uma inteligência emocional maior, mais desenvolvida, né, elas conseguem passar por todo esse estágio numa velocidade maior. E pessoas que não têm essa habilidade, elas vão demandar mais tempo e mais energia para que passe por esse estágio. Inclusive, existem situações de pessoas que praticamente não conseguem superar uma determinada etapa. Quantas pessoas estão dentro das organizações há muitos e muitos anos ainda no processo de raiva, por uma mudança, por um momento de crise, por uma ruptura que aconteceu lá atrás, e ela ainda fica com isso muito mal trabalhado, não conseguindo avançar nesse processo. Então aí já temos uma questão até bastante mais, muito mais complexa, né, mas que pode ser ilustrada por essa teoria, por esse conceito. A crise, ela é exatamente esse momento que sacode com as nossas emoções, com o nosso status quo, que é a nossa situação atual, e a ressignificação é um elemento fundamental para que a gente consiga avançar. Como eu falei há pouco na situação anterior, no slide anterior, a ressignificação é uma forma diferente de ver. E a gente pode perceber que toda situação ela traz uma complexidade. Nada é tão único que a gente só possa ver uma única questão. Tudo tem uma ambiguidade, né? Tudo pode nos apresentar diversos pontos de vista. Então, é claro que a gente também não vai tornar algo tão favorável, não se chega a tanto normalmente, né? Talvez isso possa até ser perigoso se a gente entrar no processo de negligenciar, de negar. Então, de uma maneira muito equilibrada, a ressignificação ela nos traz outras possibilidades. Então, é como se nós buscássemos estimular o pensamento. Diante deste cenário, o que eu posso aprender? O que eu tenho à minha disposição? O que pode ser feito nessa situação atual? O que eu tenho de... Talvez podemos até avançar o que eu tenho de ganhos. E a gente pode ver, sim, eu tenho ouvido de alguns clientes. Ontem mesmo, em um treinamento, eu ouvi de uma cliente que estava comentando, a gente estava numa sala virtual, e uma das questões que estava se comentando, não era nem em relação à Covid em si, mas ela estava comentando o quanto que, de certa forma, algumas práticas que antes eles tinham dificuldade, como, por exemplo, as reuniões, que antes eram muito mais complicadas de se estabelecer, agora eles conseguem colocar isso mais em prática, então eles se aproximaram mais. É claro que isso não é a realidade de todos, a gente tem aí diversos cenários, mas para aquela situação, para essa empresa, essa gestora ela conseguiu encontrar esse ponto favorável diante de todo esse momento, de toda essa crise, isolamento, ela consegue encontrar uma outra possibilidade de percepção. Inteligência emocional não é a gente ignorar o que a gente sente, muito menos deixar de sentir, isso nem teria como acontecer. A gente não é o fingir aquilo que a gente também não sente de fato e deixar de ser racional. Pelo contrário, a inteligência emocional nos abre espaço para a gente conseguir isso. E a inteligência emocional, ela é, como já foi dita logo no início da nossa conversa, uma habilidade que pode ser desenvolvida, que pode ser aprimorada. Existe o conceito, inclusive, de quociente emocional, assim como também existe um conceito que já surgiu lá na década de 80, com o quociente de inteligência, antes até um pouco da década de 80, o quociente de inteligência, que é o QI, e que era o grande protagonista, né, das questões de inteligência. Isso era o que era mais valorizado, e isso por meio de vários estudos. Um dos grandes precursores desse estudo de inteligência emocional foi Daniel Goleman, e ele traz esse olhar mais voltado aí para essa percepção da inteligência emocional, da necessidade de aprimorarmos. Hoje, o que a gente pode considerar é que as organizações, inclusive, têm valorizado como competências fundamentais a inteligência emocional muito mais sobreposição do que em relação ao quociente de inteligência, a inteligência cognitiva. Bom, um outro ponto também para destacar ainda mais a importância da inteligência emocional é exatamente que a ausência da inteligência emocional, ela desperta e abre espaço para os conflitos. Ambientes que negligenciam suas emoções fazem com que a energia permaneça nos indivíduos e, por não estarem sendo bem trabalhados, trará um momento, uma explosão de algum desequilíbrio e que vai possivelmente gerar em conflitos interpessoais. Ela também gera, por falta do autoconhecimento, que é uma das determinantes, o próprio conflito pessoal, que é o conflito interno, que são os desencontros em termos de valores. Então, se os meus valores
não estão compatíveis com os valores, com aquele ambiente que eu estou presente, que eu convivo, isso me traz um ambiente um conflito pessoal, um conflito interno. Daí a gente vai falar, inclusive, das habilidades, das determinantes da inteligência emocional. A gente tem 5, de acordo com Daniel Goleman, nós possuímos 5 determinantes, que elas são competências. Existem autores que mais recentemente vêm trabalhando com alguns pilares, mas quando a gente para, ainda fica valendo muito. Eu gosto muito desse autor, que ele traz de uma maneira bastante clara e objetiva, e que ainda é muito consistente quando se trata de inteligência emocional. Então, a primeira questão é o autoconhecimento, onde a gente tem a necessidade de se conhecer, inclusive como acabamos de falar sobre os conflitos internos. Quanto mais eu me conheço, melhor. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais em cada um desses 5. O autocontrole, que é o autogerenciamento, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais. Então vamos partir para destacar no autoconhecimento. Por que ele é tão importante? Em meus treinamentos, muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer os quadrantes cerebrais, que foi aquela figura daquele círculo com as 4 cores, de Ned Herman. Eu entendo que essa é uma estratégia muito interessante para o processo de autoconhecimento, de uma forma prática, lúdica, mas é óbvio que a gente tem várias e várias outras formas de olhar para o nosso eu, várias dimensões diferentes, né? Então, quanto mais a gente busca elementos que possam contribuir com o processo de autoconhecimento, mais a gente consegue perceber aquilo que a gente está sentindo, mais a gente consegue reconhecer. E um ponto muito importante, que quando você consegue reconhecer o que você sente, mais rapidamente você consegue uma resposta. Se a gente puder traçar um caminho, o caminho seria basicamente o que eu sinto fisicamente, porque normalmente é por aí que acontece. Então, lembrando aí da nossa estrutura cerebral, então eu tenho uma reação química, física, né? Física por conta das questões químicas internas, e que vai me trazer, por exemplo, palpitação, um aperto no peito, uma respiração mais ofegante. Então, quanto mais eu me conecto comigo mesmo, mais rápido eu consigo perceber que essas reações físicas, elas estão gerando emoções que talvez eu não esteja percebendo. E quanto mais rápido eu perceba e consiga traduzir essa reação física para uma emoção, mais rápido. Então vamos entender como é que é o processo. Eu tento buscar no momento que você está, né, bastante se sentindo mal, tenta perceber, faz um momento de conexão para você perceber o que você sente de fato. Que palpitação, onde você sente alguma dor, que incômodo é esse? É no estômago? E aí você tenta buscar isso. E começa, para você chegar à emoção, que não é um caminho tão simples, tenta buscar qual é o momento, qual foi o fato gerador disso. A partir de que momento que você começou a sentir esse mal-estar no estômago? Claro que a gente pode considerar que às vezes é uma questão realmente que não envolve emoção. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que é quase certo que mesmo que você tenha comido alguma coisa, o teu organismo não conseguiu sucesso para reagir a respeito daquilo. Então, pode ter, possivelmente, sim, algumas reações, alguns fatos geradores. Então, observa se você começou a ter palpitação quando você acordou, se foi quando entrou alguém, se aproximou de alguém, quando você recebeu alguma ligação. E aí tenta traduzir isso de uma forma percebeu que foi no momento da ligação, o que aconteceu naquela ligação? O que foi dito para você? E aí observe que, naturalmente, a gente já está trabalhando a nossa emoção, então você está percebendo o fato gerador, tenta traduzir agora, que é o terceiro passo, que nome que você vai dar para essa emoção? E assuma essa emoção. É raiva? É medo? É insegurança? Porque a partir do momento que você consegue traduzir, o seu cérebro ele já está facilitando aquele curso das 3 camadas. Ele saiu do cérebro reptiliano, ele está fazendo com que as informações vão circulando até que se chegue no neocórtex, que é a racionalidade e o maior controle que se espera. Percebe como é muito importante a gente associar aquele conceito do cérebro triuno ao autoconhecimento? O que eu sinto? E, pessoal, quantas vezes a gente deixa isso de lado? A gente simplesmente ignora e nessa roda viva, louca, a gente vai numa coisa, né, e nem percebe o que a gente está sentindo. Ou quando percebe, toma um remédio. Ok, mas faça esse caminho desses 4 passos. Observem o que você sente fisicamente, no seu organismo. Observe tente buscar qual foi o fato gerador.
dê um nome para essa emoção. E aí sim você consegue se aproximar de uma resposta mais para ação realmente, né? Então a gente pode considerar que o autoconhecimento é considerar todos esses sentimentos para tomada de decisão, como eu acabei de falar. A gente consegue, pelo autoconhecimento, perceber como o outro vê, e isso pode também nos trazer possibilidades de reações mais diversas. A gente pode ter mais confiança e avaliar de uma maneira mais realista, mais pé no chão, sem superdimensionar ou sem nos subestimar. Ok, então a gente parte agora para o segunda determinante, que é o autocontrole. O autocontrole tem muito a ver com o gerenciamento de tudo isso que a gente está falando. Tem a ver com aquelas situações de explosão, com as situações que a gente se deixa abater. Eu falei um pouco antes que inteligência emocional não é deixar de sentir, mas sim reagir a essa emoção, buscar uma modificação dessa situação. Então, eu sinto, eu vivencio. Então, se eu estiver com raiva, eu não vou deixar de sentir a raiva, eu vou controlar essa raiva. Então, para que a gente possa controlar, olha, percebam que eu tenho autoconhecimento, eu preciso perceber para aí sim eu conseguir ter um maior controle. Então, a raiva, ela tem um lado positivo. A raiva nos traz energia. Observem que a própria questão da ressignificação pode canalizar essa energia intensa, esse impulso, em uma ação. Então, o autocontrole, ele te permite segurar essas rédeas. No momento da raiva, eu não vou falar, eu vou pensar e vou agir. Eu vou contemplar consequências. Eu vou buscar essa administração tentando encontrar uma ressignificação. Por exemplo, quantos de nós passamos por momentos de grandes frustrações e tristeza, e foi exatamente um momento muito interessante para você estar em contato consigo mesmo e aproveitar aquele momento de um luto para se redescobrir, buscar uma nova forma de agir. Então, houve um momento necessário para aquilo, mas você não toma uma decisão de imediata. Você tenta, por meio da resiliência, recuperar essa frustração. Ok? Então, o autocontrole é o não bater no coleguinha na hora da raiva. Você vai controlar e pesa a consequência, né, diante de tudo que você... E busca outras possibilidades também. E aí a gente parte para uma terceira, não estamos seguindo necessariamente uma ordem, mas a terceira autodeterminante é a automotivação, é a mobilização que nós temos para as situações diversas. Isso vem de dentro para fora. Ninguém consegue nos motivar. O máximo que uma pessoa pode fazer, que um gestor pode fazer, é provocar, é ajudar por um processo do autoconhecimento do indivíduo, fazer com que ele encontre a sua motivação, que pode estar em rotinas, que pode estar em desafios, que pode estar num estilo mais competitivo, que pode estar em reconhecimento. Isso é um ponto de vista sobre a motivação. Existem várias teorias. Então a gente pode olhar de uma forma mais prática para isso que eu acabei de colocar, mas a gente precisa também de buscar quais são os nossos propósitos, qual é a grande questão que está por trás de uma situação que nos incomoda. Então, é importante a gente perceber qual é a necessidade e importância de vivenciarmos uma situação XYZ. E isso traz a persistência, traz a energia para buscar os objetivos. É algo maior que faz você sair da cama, por exemplo. E pessoas que conseguem perceber isso mais claramente se tornam mais motivadas e têm paixão de uma maneira intrínseca, ou seja, elas não se apaixonam pelo que elas vão ganhar de reconhecimento necessariamente, de uma premiação, é algo dela. E aí, assim, a gente puder avançar, porque, como eu falei, é um campo imenso de entendimento sobre a motivação, mas quanto mais a gente se aproxima desse primeiro tópico, do nosso propósito, dos nossos valores, olha aí de novo o autoconhecimento, melhor eu me motivo de uma forma mais consistente. Muito bem, então pessoas automotivadas, elas conseguem superar esse momento que vive agora. E aí a gente vai para a empatia, que já é um tema bastante trabalhado, que é o considerar os outros, é perceber, não sentir o que os outros sentem, mas perceber o que os outros sentem, me conectar, é me colocar no lugar do outro, em parte, né? Eu acho que vale um filtro aí, mas é a gente conseguir ver de fora o que o outro vive, não necessariamente se abalando junto, né? É entrar em sintonia em termos de comunicação. E aí vem as habilidades sociais, que é o gerenciamento dos nossos relacionamentos, que tem muito a ver, inclusive, com as questões de assertividade, por exemplo. Né? Eu conseguir me posicionar diante do outro, eu interpretar relacionamentos. Tem pessoas que têm uma capacidade, uma percepção
de entender as reações, entender a expressão do outro. Isso é uma habilidade social. Que não, a gente não tem como descolar totalmente as 5 determinantes, e isso é ótimo, né? Então, ela, nessa minha última fala, se aproxima muito da empatia. Exatamente pela empatia, eu consigo estar mais atento ao outro e desenvolver essa habilidade social de perceber quais são as reações emocionais do outro, né? O que ele percebe a respeito disso. Então, a gente começa a criar um campo de entendimento, mesmo que ainda não tão seguro, né? A gente precisaria da assertividade para checar isso, mas a gente se aproxima aumentando o campo de percepção, o que faz com que, por meio dessa habilidade social, a gente consiga melhores negociações, melhores lideranças e melhores relacionamentos.